Muito bem-vindo a esse culto. Queremos ouvir a palavra de Deus hoje e de uma forma especial temos o lema da semana, onde diz assim: Jesus Cristo diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada, que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. E sobre essa palavra, debaixo dessa palavra, com essa palavra em nossos corações, queremos celebrar um grande culto. Porque embora nós não estejamos juntos, como nós temos dito muitas vezes ultimamente, ainda assim o que nos une é a fé, essa fé em Cristo Jesus, que nos coloca também junto do nosso Deus e Pai, por meio da presença dele, o Espírito Santo. Então é nesse poder de Deus que une as pessoas que nós queremos celebrar culto hoje aqui. Que seja um culto abençoado, bom, que nós nos sintamos alegres em poder receber a palavra e a contribuição de pessoas de nossa paróquia, com o louvor e também com a ministração da pregação que ouviremos hoje do pastor Paulo. Desejo a todos nós a presença do Deus triuno, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que esta presença nos una na fé para ouvirmos e obedecermos a sua palavra. Convidamos a todos para uma palavra de oração. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar por esse dia, por mais uma semana que passou. Te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos, Senhor, pelas chuvas que tu enviaste sobre nós. Te agradecemos porque de maneira tão maravilhosa atendeu às nossas orações. Obrigada, Senhor, porque tu tens cuidado de nós. Entregamos nas tuas mãos as nossas vidas, entregamos nas tuas mãos esse tempo de celebração, esse tempo de adoração. Te pedimos, Senhor, que tu prepares o nosso coração para receber a tua palavra e que em nosso coração a tua palavra possa encontrar um terreno fértil, onde a tua palavra possa germinar e produzir muito fruto. Entregamos a ti, Senhor, também nossas preocupações, inquietações, que elas não nos tirem a paz nesse tempo de meditação e reflexão, mas que tu possas nos aquietar, para que a tua palavra realmente nos alcance. Entregamos assim todas as coisas nas tuas mãos e te pedimos que tu nos ajude a colocarmos em prática a tua palavra. Que possamos, Senhor, demonstrar a ti o nosso amor por meio de atos, de gestos, por meio da nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Cantar a beleza da vida, presente do amor sem igual, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Falar do teu Filho às nações, vivendo como ele viveu, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem cuidar do que é teu. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem conosco ficar. Erguer os que estão humilhados, doar seus pequenos aos pobres, missão do teu povo escolhido, Senhor, nossas forças redobre. Buscar a verdade e a justiça, nas trevas brilhar com a luz, missão do teu povo escolhido, Senhor, nossos passos conduz. Andar os caminhos do mundo, plantando teu reino de paz, missão do teu povo escolhido, Senhor, nossos passos refaz. Fazer desse mundo um só povo,
fraterno a serviço da vida, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem nutrir nossa lida, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Acompanhem comigo a leitura de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 22. 1 Pedro 3, versículos 13 a 22. Eu faço a leitura na nova tradução da linguagem de hoje. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. E sejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito, e no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Uma das palavras marcantes do nosso texto bíblico e dos nossos tempos se chama sofrimento. O sofrimento de muita gente por causa da pandemia do coronavírus. Sofrimento agudo de pessoas que lidam com a doença e a morte na linha de frente. Empresários e trabalhadores estão apreensivos, demissões a cada dia. Nesse último Dia das Mães, filhos e mães não puderam se abraçar. O isolamento social está trazendo tensões e angústias para todos. O apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta a pessoas que também estão em isolamento social em certo sentido. Pessoas espalhadas em várias localidades da Ásia Menor e que estão sofrendo por causa de perseguições. Por seguirem a Cristo são insultados, ameaçados, alguns certamente foram presos e outros perderam os seus empregos. Os leitores da carta faziam o bem, com certeza. Portanto, não sofriam por fazer o mal. Este é o segundo tipo de sofrimento que Pedro menciona. Ele diz: quem sofre por ser ladrão,
assassino ou fofoqueiro paga o preço esperado por seus atos. Mas quem sofre como pessoa cristã, sofre como inocente, pois não praticou o mal. No capítulo 4, versículo 15, lemos: mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por este nome. A história das primeiras comunidades cristãs é marcada por épocas em que não podiam se reunir publicamente. Reuniões públicas dos cristãos eram proibidas pelas autoridades. Parecido com a gente hoje. Mas isto não significa que suspenderam a vivência da fé cristã. Pelo contrário, em épocas muito difíceis, em épocas de perseguições, a fé cristã foi fortalecida como nunca. As pessoas se reuniam em suas casas, liam as Escrituras, oravam, louvavam a Deus e partiam o pão. E o testemunho desta fé acontecia não tanto por palavras, mas por atitudes diante das adversidades. No capítulo 3, versículo 9 desta carta, Pedro pede: não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com bênção. E as pessoas à volta se perguntavam: como assim? Por que vocês agem diferente do que seria normal? E a resposta era: somos seguidores de Jesus Cristo. Em Cristo está a nossa esperança. Cristo ocupa totalmente os nossos corações e mentes, por isso não há lugar para ódio e rancor. Esta esperança, ainda hoje, nos fortalece e se baseia nos sofrimentos de Cristo em nosso favor. Porque Jesus foi rejeitado e sofreu tão duramente, Ele é solidário com as nossas dores, sejam quais elas forem. Ele é solidário com as dores deste mundo que Deus tanto ama. Jesus entende nossos altos e baixos de humor nestes dias sombrios. A nossa esperança, além de se basear no sofrimento de Cristo, se baseia especialmente na sua morte e na sua ressurreição. No final do nosso texto nós ouvimos antes: Jesus foi para o céu e está ao lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Na Páscoa, e não só na Páscoa, nós proclamamos que a morte não tem a última palavra. Hoje temos que afirmar: o coronavírus não tem a última palavra. A estiagem não tem a última palavra. A última palavra é de Deus, que em Cristo foi palavra pronunciada como palavra de vida e de salvação. Em nossos dias, por isso, o meu bem-estar não pode ter a última palavra, se isso significar se apegar ao que eu tenho de forma gananciosa e egoísta. O mundo depois da pandemia vai mostrar que tipo de seres humanos seremos capazes de ser. Mais solidários e conscientes ou mais cruéis e ferrenhos defensores do que é meu, do que eu tenho, do que eu sou e do que eu posso. Como pessoas cristãs, é tempo de mostrar a esperança que temos por meio de atitudes positivas de apoio e de ajuda a quem precisa.
e de solidariedade com os mais fracos. Você pode até ser chamado de trouxa por isso. É bonzinho demais. Pode até sofrer oposição. Mas se o fizer por causa de Cristo, fique tranquilo. Você é feliz por carregar o nome de cristão. Nessa pandemia, de alguma forma, todos vamos perder dinheiro. Pior que perder algum dinheiro é perder a humanidade. O vírus da ganância, o vírus da indiferença, o vírus do egoísmo também mata. Mata a alma, debilita o amor, adoece a capacidade de fazer o bem sem julgar se o outro o merece. Esse vírus não é eliminado com o lavar das mãos que aprendemos a fazer tão bem. Esse vírus é apenas eliminado com o lavar do coração. A palavra de Deus de hoje também fala que Noé e sua família foram salvos enquanto boiavam dentro da arca por sobre as águas do dilúvio. Pedro diz que isto representava o batismo, o lavar do coração humano pelo perdão dos pecados por meio de Cristo. Poderíamos dizer que o lavar do batismo mata os vírus que adoecem o coração humano e que endurecem o coração diante das necessidades dos mais fracos. Isso é viver o batismo. Viver diariamente o batismo, que é o lema da ISLB para este ano. Que Deus nos ajude a não perdermos a alma, nossa mais preciosa humanidade. Como pessoas cristãs, temos profundas razões para fazer o bem. Nos inspiramos em Jesus Cristo, que foi e é solidário com o nosso sofrimento, que venceu o mal e a morte, ressuscitando para a vida. Sim, Ele está sentado à direita de Deus Pai e é o Senhor soberano sobre este mundo e sobre a tua vida. Se você está passando por dificuldades, conte isso a Deus. E conte também com os irmãos e as irmãs da sua comunidade. Fale com alguém. Ligue para o seu pastor ou a sua pastora, se este for o caso. Se ainda estamos afastados fisicamente, mais do que nunca podemos estar unidos em amor e em oração. Que Deus nos abençoe. Amém. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro, que partiram para não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago, que partiram para não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios
Enfrentando os perigos do mar, barco e rede voltavam vazios, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Quantos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quanta vez enfrentei o perigo, no meu barco de sonho a singrar. Jesus Cristo remava comigo, eu no leme, Jesus a remar. De repente me envolve uma luz, e eu entrego o meu leme a Jesus. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partimos para onde Ele quis, tenho cruzes, mas vivo feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Depois de ouvirmos essa palavra tão preciosa que encontramos em 1 Pedro, que nos foi trazida também na pregação pelo pastor Paulo, eu convido que nós oremos juntos ao nosso Deus, respondendo a Ele também por essa palavra. Querido e amado Deus, te agradecemos por palavra tão rica e preciosa que Tu nos deste, de nos colocarmos diante dos desafios dessa vida, sabedores de que não estamos abandonados e que podemos sim contar contigo para tudo. E que podemos inclusive fazer a diferença diante das pessoas quando nós abrimos mão de nós mesmos e servimos a Ti neste mundo. Ajuda-nos a sermos completos nesta obra. Querido Deus e Pai, também ainda queremos Te pedir e clamar que continues enviando chuva por sobre nós. Como nós tivemos no início da semana, que Tu estejas abençoando esta nossa terra e a Tua boa criação. Queremos também Te rogar que nos protejas e nos dê saúde e também vida diante dos medos e das angústias que esse mundo produz a nós. Estejas Tu conosco, então, e também acolhe-nos, atendendo à oração que Cristo nos ensinou a fazer a Ti, quando dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim que o bondoso Deus Te abençoe, que o Deus triuno, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele te abençoe e te guarde hoje e para todo sempre. Amém.